Oi, gente, vamos resolver essa questão aqui, tá? A questão 17. Ela fala assim: em uma partida de futebol, um jogador, estando na lateral do campo, cruzou a bola para um companheiro de equipe, o qual se encontrava na lateral oposta a uma distância de 64 metros. Então, aqui, ó, a gente tem uma distância de 64 metros. A bola passou 1,2 metros acima da cabeça de um jogador que tinha 1,8 de altura, ou seja, a bola, né, que estava, por exemplo, nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto P, ela estava a uma altura total em relação ao solo de 3 metros, né? Então, eu posso dizer que o valor de y desse ponto P, que eu vou chamar de yp, equivale a 3 metros, beleza? E esse jogador, ele estava a uma distância de 4 metros em relação ao que fez o cruzamento. Então, ó, isso aqui, ó, é como se estivesse a 4 metros. Na verdade, isso aqui eu nem vou botar desse lado aqui, né? Mas enfim, 4 metros em relação ao jogador. Conforme a figura abaixo. Aí o que acontece? Nessa situação, a bola descreveu uma trajetória em forma de arco de parábola até tocar o gramado, quando foi dominada pelo companheiro da equipe. Quem ama futebol tá amando essa questão, né? Com base nessas informações, é correto afirmar que durante o cruzamento, a bola atinge no máximo uma altura de. Então, olha só, ele deu muitos valores, mas ele não construiu o plano cartesiano. Percebam isso, né? Você tem, já aparenta aí a trajetória da bola, uma parábola, mas ele não colocou o plano cartesiano para a gente se relacionar. A maneira mais, assim, você poderia fazer de duas formas, não vou mentir, mas a que eu considero mais prática, por assim dizer, seria colocar o plano cartesiano aqui. Com a origem sendo justamente onde está o jogador que fez o cruzamento, tá? Você poderia sim colocar o plano cartesiano aqui, né? Onde está o ponto máximo, mas eu não gosto, eu prefiro assim. Aí vocês fazem do jeito que quiserem. Claro que alguns valores vão mudar se você mudar a origem do onde o plano cartesiano tá, né? Mas vocês podem tentar depois fazer de novo a questão, só que com o plano cartesiano no meio, para ver se vocês chegam na mesma resposta, né? Mas algumas coisas vão mudar ao longo do cálculo, mas o resultado tem que ser o mesmo, entendeu? Mas não é impossível, não. Eu prefiro fazer assim. Aí, beleza. Sim, vamos dar as coordenadas dos pontos que a gente tem disponível, né? Por exemplo, esse ponto P, ele tem o y, né, dele, igual a 3, porque é a altura do ponto em relação ao solo. E ele tem o valor de x, que eu já coloquei aqui, 4. Tá vendo? 4. Aí, beleza. Outro ponto que a gente tem aqui é o vértice. Estão vendo? Que é justamente onde a bola tem o ponto máximo. E a gente já sabe o x do vértice. X do vértice vai ser aqui e vai ser igual a 32. Concordam? Porque a distância toda de onde está a pessoa que fez o chute até a pessoa que recebeu a bola é de 64 metros. Então, a metade, que é o x do vértice. Se lembram, né? X do vértice é a média aritmética das raízes da equação. Quem é a primeira raiz? É onde, aqui, ó, onde a bola está saindo do pé do jogador, ou seja, nessa coordenada 0, 0. Então, primeira raiz tem coordenada 0. A segunda raiz é quando a bola chega no pé do outro jogador, né? Que é justamente quando está aqui em 64 metros. Então, ó, a segunda raiz é 64. Logo, o x do vértice vai ser a média aritmética. 0 mais 64 dividido por 2, que vai dar 32 metros. Beleza? Aí, outra coisa que vocês também têm que perceber. Se a parábola tá passando aqui pela origem do plano cartesiano, o valor de C é 0. Se eu colocasse o plano cartesiano passando aqui no meio, aconteceria outro caso, né, de equação de segundo grau incompleta, porque nesse caso que eu fiz aí de preto, o C é 0 é uma equação de segundo grau incompleta quando o C é 0.
E nesse segundo caso aqui, que eu coloquei de vermelho, que é quando o plano cartesiano está no meio, perceba que a parábola está simétrica, concorda? Tudo que tem do lado esquerdo tem do lado direito, ela está bem bonitinha, dividida no meio ali. Então, nesse caso aqui, o B seria 0, tá? Então, em ambos os casos, você teria uma facilidade, porque em um caso C é 0, no outro B é 0. Mas eu preferi com C 0, tá? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Aí agora a gente já tem muita informação, ó. Sintetizei aqui. X do vértice igual a 32. O Y do vértice a gente quer descobrir porque ele quer a altura máxima, né? Então, seria justamente o Y do vértice, que é essa altura aqui, ó. O Y do vértice. A gente já tem as raízes, 1 é 0, a outra 64. O C é 0, que eu expliquei pra vocês. E a gente tem uma coordenada de um ponto P, que o X é 4 e o Y é 3. Que é esse ponto aqui, onde a bola passa em cima de outra pessoa, tá? Aí existem pelo menos 3 formas de resolver essa questão nessa situação que eu coloquei o plano cartesiano naquele lugar ali. Primeiro, a maior dificuldade seria achar o valor de A, beleza? Aí o que é que eu fiz? Tem utilizando a fórmula normal, tá? Tem utilizando essa fórmula que eu já expliquei pra vocês em outra questão. Qual foi a questão que eu expliquei pra vocês? Deixa eu ver. Foi na questão... Foi essa? Não. Foi na questão... Cadê? Essa aqui, não foi? Pronto. Quem quiser entender como é que funciona essa nova fórmula que eu expliquei, volta lá na resolução da questão 11 que eu explico, tá? Mas enfim, voltando. Sim, você pode utilizar a fórmula normal, que vocês estão acostumados. Y igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. No caso, c é 0, por isso que eu não botei. Ou essa aqui, né, que utiliza o x do vértice e y do vértice. E ainda tem essa outra, que era a que eu tava faltando explicar pra vocês. De maneira geral, a maneira mais fácil, mais rápida de resolver a questão é por meio dessa e dessa. Você usa as duas e consegue resolver. Muito rápido. Agora, se você quiser o que você já está mais acostumado, você consegue resolver a questão por essa aqui. Mas eu diria que é mais trabalhoso, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar resolvendo por essa aqui, ó. Vê só. Primeiro, você vai pegar 2 pontos. Já que você tem 2 incógnitas que você quer descobrir, o valor de A e o valor de B, você tem que ter 2 pontos, duas coordenadas de 2 pontos para poder descobrir o valor de A e de B. Se tivesse 3 incógnitas, precisaria de 3 pontos. Se tivesse só uma incógnita, precisaria só de 1 ponto. Entendeu? É assim. Aí, vamos lá. Primeiro ponto que eu considerei é o ponto P, que é aquele que tem x igual a 4 e y igual a 3. Aí, bora lá. No lugar de y, 3. No lugar de x, 4. Aí ficou 3 igual a vezes 4 ao quadrado mais b vezes 4. Ou seja, 3 igual a 16a mais 4b. Beleza? O segundo ponto que eu utilizei, eu já expliquei pra vocês, é o ponto das raízes. Você não pode utilizar a raiz cujo valor é 0. Você tem que utilizar outra raiz. Eu já expliquei isso também. Eu acho que inclusive na questão 11 também. Beleza? Então, você tem que usar essa raiz aqui. Ok? E, obviamente, no ponto em que tem a raiz, o y é 0. Então, 0 é igual a vezes 64 ao quadrado mais b vezes 64. Beleza? Aí, agora, 64 ao quadrado dá 4.096a. Eu vou fazer um sisteminha para descobrir o valor de A. Eu peguei essa fórmula e coloquei aqui. E peguei essa outra e coloquei aqui, tá vendo? Aí o que acontece? Qual é o objetivo do sistema? Você excluir uma das incógnitas. Como eu quero descobrir o valor de A, eu vou excluir a B. Aí o que eu fiz? Eu multipliquei toda a primeira equação por menos 16. Porque o que acontece? Ó, 3 vezes menos 16 dá menos 48. 16A vezes menos 16 dá menos 256A. E mais 48b vezes menos 16 dá menos 64b. Aí, eu posso, ó, menos 64b com mais 64b dá 0. Aí, eu já excluí a incógnita b, é 0. Ficou sobrando só A. Então, menos 256a com mais 4.096a dá 3.840a. Beleza? E o menos 48 eu só repeti. Aí, esse 3.840 tá multiplicando A, passa dividindo.
Então, A vai ser igual a menos 48 dividido por 3.840. Eu ainda simplifiquei numerador e denominador por 48. Aí ficou menos 1 sobre 80. Beleza? E descobri o valor de A por esse método. Percebam que eu tive que fazer, né, duas equações, né, para poder fazer um sisteminha para poder descobrir o valor de A, utilizando isso aqui. Eu ainda teria que descobrir o valor de B. Para descobrir o valor de B, você pega esse valor de A e substitui em qualquer uma dessas duas equações que você vai descobrir o valor de B, sem problema. Aí depois você tem a equação, né, completa. Você tem o A e tem o B e você consegue descobrir o valor de X e o valor de Y se você tiver um dos dois para descobrir o outro, tá? Sem problema. Mas a maior dificuldade dessa questão é isso, você descobrir esse valor de A para depois descobrir o valor de B. Se você utilizar esse método aqui, que é essa nova fórmula que eu vou explicar, você só faz esse cálculo aqui para descobrir o valor de A, tá? Aí, bora lá. Como é essa fórmula? Você vai utilizar uma coordenada qualquer. No caso, eu utilizei a coordenada do ponto P, que é 4 e 3, tá? Mas você pode utilizar uma coordenada qualquer, ó. Aqui eu vou ter o Y dessa coordenada qualquer. E aqui eu vou ter o X dessa coordenada qualquer. Sim, o X aparece duas vezes, tá? Então, por exemplo, quando eu substituir aqui, ó, eu substituí o Y por 3 e o X por 4. Tá vendo? Porque são as coordenadas desse ponto P aqui, que é esse ponto aqui que eu considerei, ó. Esse ponto. Beleza? Aí, ok. E esse x' e esse x2'? São as raízes da equação. Então, para você fazer ou utilizar essa equação, essa fórmula, você tem que saber pelo menos as raízes, né? Para poder resolver a questão. Então, ó, x', 0. x2', 64. Então, eu substituir 0, 64, tá? Aí, sabendo tudo isso, eu consigo descobrir o valor de A. 4 menos 0, 4. 4 menos 64, menos 60. 4 vezes menos 60 dá menos 240. Esse menos 240 passa para o outro lado dividindo. Aí vai ficar A é igual a 3 dividido por menos 240. Aí eu ainda simplifiquei por 3, vai ficar 1 sobre menos 80. Perceba que o cálculo foi bem menor, né? Você só precisou substituir na fórmula, fazer um cálculozinho rápido de multiplicação e divisão, subtração e foi. Entendeu? Aí tem essa possibilidade. Depois que você descobre o valor de A, como eu falei, se você continuasse nesse método aqui, você teria que descobrir o valor de B. Você descobriria o valor de B substituindo o valor de A que você achou, ou nessa primeira fórmula de verde ou nessa de vermelho, tanto faz. Você iria descobrir o valor de B e iria aplicar isso aqui, beleza? Você ainda pode, após descobrir o valor de A por meio desse método, e aplicar a segunda fórmula, que eu já tinha explicado antes para vocês, que é essa aqui. Aí você substituiria o valor de A, que está aqui, o valor de X, daquele ponto P que eu falei, o valor de Y do ponto P, o valor do X do vértice, que a gente já tinha, e você consegue já descobrir direto o Y do vértice, tá? Você faz o cálculo, 4 menos 32 dá menos 28. Menos 28 ao quadrado vai dar 784. 784 vezes menos 1 vai dar menos 784. E aqui repete 80. Aí, menos 784 dividido por 80 dá menos 9,8. Esse menos 9,8 passa para o outro lado positivo. Aí, o y do vértice vai ser 3 mais 9,8, que dá 12,8. Então, você, teoricamente, só teria feito esse cálculo aqui para achar o resultado, tá? Enquanto que, se você for usar esse método, você vai fazer todo esse cálculo. Você ainda vai ter que achar o valor de B. Aí, depois de achar o valor de B, você iria substituir nessa equação aqui, né? Y igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x. O valor do x do vértice, que é 32, para poder achar o y do vértice, que é 12,8. Eu só acho trabalhoso nesse caso porque acho que vocês não tiveram ainda sistema linear, que é justamente trabalhar isso aqui. Inclusive, eu acho que essa aula que vocês vão ter isso é comigo. Então, assim, talvez seja mais dificultoso por causa disso, que se não tiver a aula, pode não dominar muito bem essa parte. Por isso que também eu passo, além de vocês conhecerem outras fórmulas, é um método mais rápido para resolver essa questão, tá? Então, gabarito, letra A.